Pessoal, só convidando vocês aí, porque estão acessando a live aí, tem bastante gente. Quem não é inscrito ainda no nosso canal da Pluri, se inscreva aí, curta a nossa live. Tem 2 lives aí no nosso canal que foram feitas com o presidente Paulo Carneiro. Quem não assistiu, vale a pena assistir. Foram muito legais aí, explicando um pouco do trabalho que ele vem realizando aí no clube. E vai complementar bem aí com tudo que o Bruno está falando. E trabalhando, né, desse projeto do Vitória, que ele, pelo que fala e pelo que está sendo exposto pela gente, é um trabalho a longo prazo. Bruno, o pessoal ali nos comentários está mandando bastante pergunta ali sobre a utilização dos meninos da base. A gente sabe que o Vitória teve um inato aí na base, na última gestão, algo que foi muito bem explicado pelo presidente aí na última live, pela falta de investimento e a utilização desses meninos. Então, vocês começaram realmente novamente, a investir na base e oportunizar esses meninos. Tanto que a gente vê ali o Ellison, o John, o Matheus Tenório, o Yuri, o Heron, que são atletas da base que ainda estão em processo de maturação ali na equipe profissional, fazendo a transição. E a gente sabe que também não adianta ter imediatismo na categoria de base, que você acaba pulando etapas e queimando esses atletas. Eu assistindo a esses últimos jogos do Vitória, o último jogo foi muito bom de assistir. Você propôs o jogo em todos os jogos, né? Você teve uma maneira de colocar e o pessoal está assimilando, os atletas estão conseguindo assimilar de uma maneira melhor. Isso daí ficou bem nítido contra a Ponte. Mas eu gostaria que você explicasse para o torcedor, porque a gente sabe que o torcedor quer ver a equipe jogando bem, e principalmente uma equipe que tem a característica da base, de utilizar a base. Mas nós sabemos que isso não adianta ter pressa. Então, eu gostaria que você falasse como que você está trabalhando essa transição da base, a adaptação desses atletas na equipe profissional e como que você está lançando. Para mim, eu acho que o zagueiro John talvez seja o mais talentoso dessa geração do Vitória, mas eu gostaria que você falasse também um pouco sobre o Heron, que foi artilheiro aí dos 2 últimos campeonatos sub-20, e é um atleta que já tem mercado fora do Brasil. Então, eu gostaria que você fizesse um apanhado tudo isso para a gente finalizar o assunto base. Assim, Euler, nós estamos com um olhar para a base, né? Mas também eu participei de todo o processo de montagem desse elenco, né? Eu coordenei em janeiro, mesmo porque o professor Gelinho, à época, que era o treinador principal, sofreu uma cirurgia nos olhos, né? Então teve que ficar de fora do mês de janeiro. Então eu recebi esse grupo no início de janeiro, e foi um grupo extremamente remanejado em relação à temporada passada. Então foram poucos os remanescentes. Nós iniciamos o processo praticamente do zero, né? Da criação desse grupo de jogadores aqui. E como eu participei desde o início, eu sei exatamente o nível de evolução e o potencial que esse grupo tem de atingir um desempenho extremamente satisfatório aí, para o nível que nós estamos e para os objetivos que o clube dispõe, que é principalmente o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Então, inicialmente, foi um grupo que foi muito desenvolvido na questão defensiva. Nós marcação zonal, a realização de uma zona planante, e os jogadores assimilaram de uma maneira muito rápida. Nós variamos ali as estruturas defensivas do momento que a equipe não tinha a posse de bola. Fizemos grandes jogos do ponto de vista defensivos na Copa do Nordeste, antes da parada da pandemia, mas nós sabíamos que o próximo passo era o desenvolvimento da organização ofensiva da equipe. Ou seja, que a equipe conseguisse sair de maneira curta na primeira fase de construção com o goleiro, mas também soubesse sair de maneira longa. Nós tínhamos ali um desequilíbrio, só saíamos de maneira longa, não desenvolvíamos o jogo curto e tínhamos um baixo nível de controle do jogo por meio da posse de bola. A posse pela posse, ela não é interessante. A posse ela é interessante desde que ela seja aguda e consiga aí, efetivamente deslocar o sistema defensivo do adversário para que nós possamos infiltração. Né? Mas nós sabemos que é muito mais rápido você arrumar ou organizar o processo defensivo da equipe do que a questão da organização ofensiva. Mas nós sabíamos que nós iríamos necessitar, se o objetivo era subir, nós iríamos necessitar de um processo ofensivo extremamente sofisticado.
porque para mim já caiu por terra aquela orientação que Série B é só chutão, Série B é só confronto, porque se você for analisar o campeão da Série B do ano passado, o Bragantino, o Red Bull Bragantino, jogava, propunha o jogo e tinha ali o domínio de todas as partidas e conseguiu sobrar na Série B. O América do Anderson Moreira, até o treinador, né, do Red Bull fazendo alusão, foi um treinador que eu já tive a oportunidade de trabalhar, um excelente treinador, que era o Antônio Carlos Zago. O América Mineiro do Anderson Moreira, controlar o jogo e fez uma belíssima campanha do acesso. Então, o Vitória, na grandiosidade que tem, não dá para ficar jogando só de contra-ataque. Então, nós queremos sim o domínio do jogo, mas quando nós não tivermos a posse de bola, nós também queremos um equilíbrio defensivo. Só que nós sabemos que para você construir é muito mais fácil do que você ter que destruir. Então, quando a gente retornou aos treinamentos de maneira presencial, desde o primeiro dia é que eu venho tentando desenvolver essa questão do jogo apoiado, do jogo associativo, né? De nós termos ali um nível maior de controle do jogo, e isso demanda um certo tempo, né? Depois do retorno da pandemia, nós seguimos à risca ali os protocolos estabelecidos pelos órgãos competentes, então não podíamos fazer ali os treinos de confronto. Então, como é que você trabalha taticamente uma equipe com um distanciamento social? Né? Depois nós tivemos 2 semanas que liberaram os confrontos, e nós já estreamos numa situação extremamente atípica, que foi jogar um jogo da Copa do Nordeste na quarta-feira e um jogo no estadual na quinta. E depois repetimos um jogo da Copa do Nordeste no sábado e jogamos o estadual no domingo. Isso, do ponto de vista de gerenciamento do grupo, é extremamente complicado, porque nós, infelizmente, pela situação da pandemia, tivemos que dissolver a categoria sub-23, que estava sendo a responsável pela disputa do Campeonato Baiano. E aí chegamos ali numa linha de fogo complicadíssima. Para quem já trabalhou com futebol ou trabalha com futebol, o processo de você preparar e planejar um jogo, ele é extremamente trabalhoso. Você tem que analisar o adversário, analisar a sua própria equipe, estabelecer a estratégia, treinar a equipe. E se você faz 2 jogos sucessivos, então foram dias ali que nós não dormimos, conseguimos preparar a equipe. Infelizmente o resultado não apareceu, né? Nós fomos eliminados na Copa do Nordeste, enfrentando uma fortíssima equipe do Ceará, que depois até se sagrou campeã, né? No jogo nosso contra o Ceará, nós tivemos um amplo domínio e poderíamos ter saído sim com a vitória. Nós criamos muitas dificuldades ali para a equipe do Ceará. Infelizmente, pela circunstância do jogo, nós perdemos de 1-0 com um gol de pênalti, em que nós tivemos ali um amplo domínio, né? E no estadual nós fomos eliminados justamente nesse fogo cruzado que estávamos. É claro que isso desperta uma desconfiança, principalmente de imprensa, de torcida, o que é normal, mas nós temos que ter convicção naquilo que estamos fazendo. Recebemos o devido respaldo da diretoria, da presidência, e hoje, na minha opinião, nós vimos que nós tivemos uma evolução dentro de 3 jogos. Acho que o Euler, que acompanha mais o Vitória, concorda comigo. Nós fizemos um jogo contra o Figueirense melhor do que aquele que a gente fez contra o Sampaio Corrêa, e o nosso jogo com a Ponte Preta foi melhor em relação àquele que nós fizemos contra o Figueirense. Então, o grupo vem numa ascensão, tanto do ponto de vista tático, como também do ponto de vista físico. Nós tivemos um nível de intensidade aí, em média, de 114 no jogo da Ponte. E aí, quando você vai analisar o jogo do Red Bull Leipzig com o Atlético de Madrid, a média das 2 equipes foi 115, a intensidade, né? Que é o distanciamento pelo tempo, aquela distância pelo tempo. Então, nós tivemos nesse jogo da Ponte o maior nível de intensidade, tendo em vista todos os jogos que nós fizemos no ano. Então, isso é um indicador extremamente significativo do nível de evolução do ponto de vista tático, mas também do ponto de vista técnico, do ponto de vista psicológico. Não é fácil você alcançar o resultado de empate contra a Ponte lá dentro do Moisés Lucarelli com a qualidade da equipe da Ponte Preta. Nós conquistamos o 3-3 e poderíamos até ter saído com a vitória, na minha opinião.
Então, isso indica que o grupo em si vem numa evolução significativa e nós esperamos que nós possamos continuar essa evolução durante a temporada. É claro que vai se ter oscilações durante o caminho, principalmente tendo em vista esse calendário competitivo extremamente apertado que nós estamos, né? Mas eu acredito que o Vitória está no caminho certo para aquilo que são os seus objetivos na temporada. Perfeito, Bruno, concordo contigo aí com a visão, e a equipe manteve, foi como eu falei, a equipe manteve a mesma maneira de jogar em todos os jogos, os 3 jogos que eu assisti do Campeonato Brasileiro, tanto que a média de passe foi na casa aí dos 404 passes, a mesma média de acerto, os passes sempre procurando jogar para frente. Eu achei muito interessante assim, a maneira que vocês propuseram o jogo, e uma coisa que eu achei interessante também foi de vocês não desperdiçarem os chutes, né? Sempre a quantidade de chutes que eu tenho acompanhado do Vitória, não tem aquele chute em vão, aquela batida pro gol que não tem, eles sempre estão buscando uma saída. É muito legal a maneira de jogar. Munir também deve ter gostado, né, Munir? Pela maneira que o Munir gosta de jogo como eu, o jogo contra a Ponte foi fantástico. Sim, o jogo com a Ponte foi muito legal, primeiro tempo muito movimentado, inclusive, placar elástico. Eu queria te perguntar, o Euler falou de uns dados aí do brasileiro, o Bruno, peguei aqui a média de idade desse início da Série B, é muito recente, né? A amostra pequena, tem poucos jogos. Mas o Vitória tem a menor média de idade de atletas também na Série B, inferior a 25 anos, uma média de 24,8. Ano passado já foi a menor média de idade, 26,2. Esse ano baixou ainda mais. E aí, a gente não vou conseguir recuperar todo mundo aqui, mas o Tássio Mendes pergunta sobre o zagueiro Wallace. Perguntaram também sobre o Lucas Cândido. Eu queria também te perguntar sobre o Evandro. Como você pretende usar? No caso, acho que o Lucas Cândido, que joga em mais de uma posição, jogou mais fixo no Vitória, mas também já jogou de lateral em outros tempos no Atlético. O Evandro, que já jogou centralizado na Udinese, mas imagino que por conta do Léo Ceará, não sei se ele disputa a vaga com o Léo, se você pretende usá-lo mais aberto. Que você falasse um pouco dessas contratações. Aí perguntaram do Lucas, falaram do Wallace agora. Acho que o Wallace é importante, a chegada do Wallace, né? Acho que já confirmaram, né? Eu tenho uma dúvida, eu vi que estava para confirmar, se é importante também para essa experiência, né? Porque a gente está falando de utilizar a base, mas é importante também que esses atletas tragam um pouco também de experiência para o vestiário. Acho que a contratação do Marcelinho também acho interessante por vários motivos, mas também por isso, acho que ajuda nesse quesito. Então, que você falasse um pouco sobre essa chegada de atletas, se tem mais atleta para chegar, e como você pretende utilizá-los. Na verdade, assim, desculpa aí, o movimento é que eu fui ligar aqui na tomada do computador que já estava acabando a bateria. A gente só tem uma contratação confirmada, que é a do Lucas Cândido, um jogador que nós conhecemos bem. Na verdade, eu monitoro o Lucas Cândido desde o Atlético Paranaense. Nós tentamos levá-lo para o Atlético em 2016, né? Infelizmente não deu certo. E eu tive a felicidade de encontrá-lo aqui no Vitória o ano passado. Nós sabemos a importância que esse jogador teve para a permanência do Vitória, né, na Série B. Foi um jogador que terminou muito bem a Série B. Existem conversas com outros jogadores, mas eu não posso confirmar aqui porque não se teve ainda o anúncio oficial. Mas mediante esse calendário competitivo que nós vivenciamos, né, atualmente, principalmente tendo em vista aí o problema da pandemia, nós precisamos sempre de um elenco muito qualificado, porque além da questão do aperto, né, dos jogos sucessivos num intervalo curto de tempo entre um jogo e outro, nós também temos o problema do coronavírus. Então, se um jogador é contaminado, ele, via de regra, já fica de fora ali de antemão 14, 15 dias, né? Então, tomara a Deus que nós não soframos com esse tipo de ocorrência, mas nós temos que estar devidamente preparados, porque nós vimos equipes aí que do dia para a noite o treinador utilizou ali, preparou toda a equipe, uma equipe titular estabelecida, onde o jogo perde ali 3, 4, 5, 6 jogadores. Então, vai ser fundamental elencos de qualidade, né? Por isso que nós estamos sempre atentos ao mercado, porque nós vamos precisar.
e, na medida do possível, sempre fazer essa mescla entre a juventude e a experiência, porque nós sabemos que isso é fundamental. Nós precisamos ali da energia dos jovens, né? Mas precisamos também da experiência para potencializar e controlar essa energia para que nós possamos, assim, estar com todos os nossos esforços voltados ao rendimento que nós queremos. Então, é muito importante. O Marcelinho já agrega bastante experiência, assim como o Maurício Ramos, o Carleto, temos o Gerson Magrão também no elenco, e quanto mais nós tivermos essa mescla, eu acho que do ponto de vista de performance, melhor, né? A gente vem buscando, né, no mercado justamente achar esse equilíbrio entre otimizar, sim, o rendimento dos mais jovens. Haja vista a entrada do Eduardo nos últimos jogos, né? Nesses jogos que eu estou à frente como treinador principal, todos esses jogadores que o Euler salientou, né? Até faltou eu falar um pouquinho deles, né? O Heron recebeu a oportunidade, o Tenório, o John, o Eduardo agora. Então são todos os jogadores que vêm das categorias de base, mas que já jogaram, né? Já tem minutagem no profissional. O próprio Figueiredo, que tem 17 para 18 anos. Então nós não vamos nunca descuidar daquilo que é o nosso projeto, mas nós, quanto mais mesclarmos ali a experiência com a juventude, a tendência de êxito, principalmente no curto prazo, ela é maior.